Pois é. Eu não sei nem o título que eu vou colocar nesse vídeo, pra ser sincero, mas a reflexão é boa. Dia 26 agora foi meu aniversário e eu encontrei uma professora de história. 30 anos de aula no ensino médio. 30 anos, imagina. E eu, obviamente, já entendia muito bem o posicionamento político só por falar que era professora do Estado há 30 anos e de história. Então, surgiu o assunto de política. Eu já olhei assim e falei, vixe Maria, lá vem. E eu queria refletir sobre isso. Bom, já dizendo que esse vídeo aqui, ele vai ser apenas de falas. Então eu vou deixar passando aqui algumas imagens durante o vídeo. Eu quero que você preste atenção no áudio. Escute comigo, reflita, pense. Esse é um vídeo extremamente reflexivo. Então não é pra você ficar cheio de dopamina, vendo um monte de imagem, um monte de coisa passando na sua tela e você ficar completamente maluco. Não, aqui o foco é escuta. Presta atenção no áudio que você está escutando, presta atenção na reflexão que está acontecendo, e essa que é a parte importante. Basicamente, é muita loucura como as pessoas têm posicionamentos políticos há anos e anos e anos, e elas não conseguem enxergar a própria incoerência. Eu fico doido com isso. Cara, se você tem um posicionamento político, analisa o seu posicionamento político. Se é de direita? Ok. Se é de esquerda? Ok. Mas coloca numa folha, coloca num papel o que você acredita, por que você acredita, qual que é o candidato que você vota. Você vota nele porque você gosta, você vota porque você odeia o outro. Entenda seus próprios pensamentos. Não seja incoerente. A pior coisa que tem é uma pessoa ser incoerente. Eu conversando com essa mulher há alguns minutos, eu não conseguia parar de ver controvérsia. Ela falava uma coisa, depois a ação dela, que ela dizia que fez, já desmentiu o que ela tinha acabado de me dizer há 2 minutos atrás. Então como que as pessoas hoje estão burras? Vamos falar a verdade? Burras. Elas não conseguem ter um raciocínio lógico, elas não conseguem ter uma ideia do próprio pensamento que elas têm. Cara, gasta um pouco mais de tempo refletindo sobre os seus posicionamentos. Pode ser políticos, filosóficos, teologia. Pensa, para, anota, pensa, reflete, é isso, não é? Vê uma posição contrária à sua. Vai no ChatGPT, já falei isso aqui em outro vídeo. Fala, pô, eu sou cristão, ChatGPT. Eu queria que você simulasse pra mim um ateu. Eu quero discutir com você, eu quero conversar com você para pôr em xeque, para questionar um pouco o meu posicionamento teológico, por exemplo, para entender qual que é as minhas dúvidas, qual que é as dúvidas que eu tenho referente à minha própria fé, para que eu possa me descobrir. Não tô falando isso pra você ganhar uma discussão com ninguém, tô falando para você se descobrir, para você se conhecer. Faz isso com teologia, faz isso com política, faz isso com ética, faz isso com filosofia. Meu, vamos se conhecer. Eu fico maluco com uma coisa dessa. Aí como eu tô te falando dessa professora, a cada 2 segundos ela contradizia, se é que existe essa palavra, em várias vezes, várias vezes. Ela falou, pra você ter noção, ela falou assim, eu não gosto do Lula, eu odeio o Lula. Ok. E aí na frase seguinte ela falou, mas eu sempre votei no PT. Que isso, pô, o cara é o principal representante do partido. Como que você pode odiar ele e votar sempre no partido? Não faz sentido lógico, tá entendendo? E eu não sei se na cabeça dela ela entende isso. E eu questionava, ela voltava, eu questionava, ela voltava. Ok. Não tô falando sobre você ser de esquerda ou você ser de direita. Eu tô falando sobre ter um pensamento lógico, bem construído. Ó, pra você ter uma noção. E eu já vou te falar um pouco do meu viés político aqui. Ela falou assim, mal do Bolsonaro pra ver se eu concordava ou não e etc, né? Falou, eu votei na esquerda, não sei se vocês votam na esquerda. Aí eu falei, não, eu não voto na esquerda. Beleza. Aí ela falou, então, automaticamente ela deduziu que eu já votava no Bolsonaro. Olha como é que é o pensamento limitado. Ei, vamos questionar primeiro, vamos perguntar? Não, ela já deduziu que eu votava no Bolsonaro. Aí ela disse, mas o Bolsonaro, não tem como votar no Bolsonaro, esse cara é horrível, esse cara é um crápula, etc. Eu falei, mas quem disse que eu votei no Bolsonaro? Ou seja, ela já deduziu. Eu falei, não, eu também não votei no Bolsonaro, eu também não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro pra mim, não presta, eu não gosto dele. Eu discordo de algumas posições políticas dele, pra não falar todas, e também discordo das posições políticas de Lula, pra não falar todas. Então, calma, eu não sou obrigado a me enquadrar em um desses 2 quadradinhos que você criou na sua cabeça. Aí ela, então se você não é de esquerda, não é de direita, não é do Bolsonaro, não é do Lula, você é de onde? Entende? Olha como é que o mundo tá quadrado. Ela deduziu que eu votava em um, ou que eu odiava o outro, e aí simplesmente ela criou toda uma narrativa.
E a professora de história, ela não entende que tem um espectro fora de esquerda e de direita, que tem outras possibilidades, que você pode ter visões políticas diferentes. Caraca, 30 anos de aula de história. Vamos entender um pouquinho de política, pelo menos? Beleza. Então qual que é o seu posicionamento político? Para vocês entenderem. Eu tenho um posicionamento político que a gente chama de libertarianismo. Para ser mais direto, é uma vertente do libertarianismo que chama anarcocapitalismo. O libertarianismo, ele defende, né, um princípio chamado PNA, o princípio da não agressão. Então qual que é a ética por trás do libertarianismo? É basicamente, eu não posso iniciar agressão contra seres pacíficos. Então isso vai deduzir toda a economia. Calma, vamos devagar, respira, que eu vou explicar o conceito e você tem que começar a entender esse conceito. Então, se eu falei alguma coisa que parece muito complexo, calma, não se assusta. Vou sair do vídeo, não tô entendendo nada. Calma, você tem que refletir sobre, vamos exercitar um pouco a mente. Você vai entender um pouco do contexto. Se você ficar com dúvida, você vai no Google, você pesquisa, você joga no chat GPT, discute com ele, começa a entender as coisas, tem um pouco de brilho. Vamos lá, libertarianismo, ele defende o princípio do PNA, princípio da não agressão. O que é o PNA? Eu não posso iniciar agressão contra seres pacíficos. Então se a pessoa não iniciou uma agressão contra mim, eu não posso iniciar uma agressão contra ela. É tipo um acordo, vamos colocar aqui bem entre aspas, como se fosse uma lei universal. Entende? A gente está tentando criar um padrão ético. Beleza, isso defende o libertarianismo. Eu não iniciar agressão contra seres pacíficos. A vertente do anarcocapitalismo já é uma vertente política. Ela diz que a esquerda e a direita, as duas estão erradas, porque elas partem do pressuposto que o Estado deve existir. Ou seja, a direita, ela vai acreditar ali na redução do papel do Estado, no mercado mais livre, na propriedade privada, em políticas conservadoras, em manutenção das hierarquias, respeito às tradições. Esse é ali o posicionamento político de direita. O posicionamento político de esquerda, ele vai voltar mais para intervenção estatal na economia, distribuição de renda, igualdade social e economia, garantia dos serviços públicos ali, acessos, né? Políticas progressivas e a defesa de minorias. Então são os dois quadrados ali em que se enquadram a esquerda e a direita. Como que pode alguma coisa estar fora desse espectro? Ou você tá para a esquerda ou você tá para a direita, certo? Errado. Vou ver se eu deixo aqui o mapa na sua tela. Se eu lembrar na edição eu coloco. Basicamente, os dois pressupõem que o Estado tem que ter ou mais controle ou menos controle no caso da direita. O Estado tem que ter mais limitações ou menos limitações. O libertarianismo, em especial o anarcocapitalismo, ele diz que o Estado em si já é errado. Aí você me pergunta, por que o Estado ele já é errado? Porque o Estado, por exemplo, ele sobrevive através de imposto. E o que é o imposto? Se não a iniciação de agressão contra seres pacíficos. Você, por exemplo, já acordou e falou, vou pagar imposto hoje? Eu não quero pagar o imposto. Você não tem a possibilidade. O imposto ele é compulsório, ele é obrigatório. Se você quiser não pagar os impostos, você vai perder sua propriedade. Não paga o imposto da tua casa não pra você ver. O governo vem e toma. Não paga o IPVA do seu carro pra você ver. O governo toma. Ou seja, tudo que a gente tem, na verdade, hoje, é do governo, a gente só tem a posse momentânea daquilo. Porque quando o governo quiser, ele pode simplesmente tomar. Tá entendendo? Como que você pode dizer que uma casa ela é tua se você não pagar uma parte pro governo, o IPTU, ele vai tomar a sua casa? Se você não pagar uma parte do carro pro governo, ele vai tomar seu carro. Então como que eu posso dizer que um bem é meu, sendo que eu tenho que pagar, entre aspas, praticamente um aluguel pro Estado? Entende? Então o Estado, ele sobrevive através disso, de imposto. De uma coisa compulsória que você não acordou, que você não fez um acordo, que você não escreveu, que você não concordou que você vai pagar. Então se alguém tá te obrigando a pagar alguma coisa que você não gostaria de pagar, isso é uma iniciação de agressão. Você tá fazendo uma coisa compulsória. E dentro de uma sociedade libertária, isso seria considerado amplamente um absurdo. Então não pode existir, isso teria que ser criminalizado. Então essa é a base ali do libertarianismo. Então a gente já começa dizendo que o próprio Estado, ele já está errado. O próprio Estado foi construído sobre uma base antiética, entende? Então
essa base do libertarianismo. Talvez eu crie alguns vídeos futuros aqui falando sobre. Mas você entende que, voltando pra conversa que eu tava tendo com a professora de história, você entende que tem toda uma vertente fora do Estado? Então eu não sou obrigado a me encaixar na esquerda, eu não sou obrigado a me encaixar na direita, eu não sou obrigado a me encaixar no centro. Tem posições políticas diferentes. E você quer conhecer essa possibilidade. Olha que loucura. Então, isso diz muito sobre o Estado que a gente tem hoje, isso diz muito sobre o brio, que eu já te falei, que você ter coragem, ter um pingo de vergonha de estudar, de questionar as coisas que estão à sua volta. E esse canal aqui, ele é feito para isso, para questionar. Eu vou questionar tudo. Teologia, filosofia, política, tudo que você imaginar a gente vai questionar aqui. Questionei inclusive a matemática em um dos vídeos passados. Então, é para ser questionador ao absoluto. Algumas vezes provavelmente vai até te incomodar os questionamentos que eu vou fazer por aqui, porque vai justamente colidir com algumas bases que você tem e que muitas vezes você nem questionou, que você nem refletiu sobre elas. Então é importante você ter inscrito aqui no canal para que você tenha acesso a esses assuntos e falar, meu Deus, tá aí, nunca refleti sobre isso, para concordar comigo ou para discordar de mim e deixar nos comentários a sua opinião sobre. Perfeito? Então a intenção do canal aqui é justamente de forma mais leve, de forma mais sem roteiro, falar sobre assuntos complexos, assuntos que muitas vezes você nunca ouviu falar na sua vida inteira. Como, por exemplo, o outro vídeo que eu fiz aqui, o tempo não existe. Olha que loucura, eu falei sobre o tempo, falei que o tempo ele não existe de forma absoluta. Ou será que ele existe? Então, vou deixar o link do vídeo aqui também. Olha aqui embaixo nos comentários fixado, que você vai encontrar o link desse vídeo para você ir lá dar uma refletida também, ficar um pouco maluco junto comigo. Então é isso, por esse vídeo é só. Finalizamos por aqui. Valeu!